como o racionalismo, foi uma escola de pensamento epistemológico que surgiu na Idade Moderna. Ele buscava entender a forma como adquirimos conhecimento. E para o empirismo, todo conhecimento ocorre a partir de uma experiência sensorial empírica. John Locke foi um dos principais representantes do empirismo. Para ele, a mente no instante do nascimento era como uma tábua rasa. Mas o que seria essa tábua rasa? Essa tábua rasa seria um papel em branco. Nada foi feito, nada foi escrito, nada foi formado naquela tábua. Ela seria escrita e formada ao longo do tempo, a partir das experiências que aquela pessoa tivesse ao longo da sua vida. Ao contrário de Descartes, que dizia que nós deveríamos colocar em dúvida os sentidos, John Locke diz que tudo tem origem nos sentidos. Para ele, as ideias são adquiridas ao longo da vida, pelas experiências sensíveis e seu processo interno. Ele divide então esse processo interno em duas ideias. Primeiro, a ideia de sensação. Essa ideia de sensação chegava na mente pelos sentidos e era moldado por objetos internos. Lá no racionalismo eles diziam, Descartes dizia que o homem não precisaria de nenhum objeto interno para suas ideias acontecerem, aparecerem. Mas aqui o John Locke ele diz que essa ideia de sensação ela só era moldada a partir de um objeto externo. A segunda ideia era a ideia de reflexão. Para John Locke, a conciliação e associação da sensação era por meio da reflexão. E essa reflexão era um sentido interno, que ia de ideias simples a ideias mais complexas. É importante destacar também os fundamentos do empirismo, que são 4. O primeiro é o raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo, ele procurava conciliar a quantidade de casos para se chegar a uma conclusão sobre a realidade geral. O segundo fundamento é o método experimental. Nesse método experimental, a observação dos fatos era muito importante para que se chegasse a uma conclusão científica. Era necessário observar para fazer experimentos para ter uma conclusão sobre aquela realidade. O terceiro fundamento é o das evidências empíricas, que são as experiências sensoriais e os sentidos. O último fundamento, e também um dos mais importantes, é a tábua rasa. Como já foi falado, essa tábua rasa era um papel em branco, que só ia ser preenchido através do conhecimento baseado nas experiências. Também é muito importante nós fazermos a relação entre indução e dedução. A indução são os fatos adquiridos através da observação e a dedução são as previsões e explicações sobre esses fatos. E quem era o ser humano para o empirismo? Ao contrário do racionalismo, que dizia que o ser humano era um ser racional, o empirismo dizia que o ser humano era um ser sensível e as suas experiências só poderiam ser adquiridas através de fontes externas. O conhecimento ou reflexão epistemológica era do objeto para o sujeito. Primeiro, era necessário um objeto externo, era necessário as experiências para que esse sujeito adquirisse conhecimento. A educação era através da exposição a experiências variadas e precisava aí fazer a relação de indução e dedução. Como esse ser humano ele nascia com uma tábua rasa, com a cabeça vazia, tudo vinha das suas experiências. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima!